Um naufrágio nem sempre acontece somente por conta de uma grande tempestade. Se a sua tripulação não se comunica bem, o seu navio também pode afundar. Trouxe aqui essa trombeta do apocalipse pra gente começar o vídeo falando da importância de uma comunicação mais alinhada e mais estratégica dentro da sua empresa de óleo e gás, dentro da sua empresa de navegação. Então vem comigo que esse vídeo aqui, se ele te ajudar de alguma forma, eu vou pedir já pra você deixar o seu like, seu comentário, que enfim, temos muitas coisas pra conversar. Como eu sempre falo aí nos meus vídeos, a comunicação interna, ela tem um papel muito importante, muito estratégico para toda a sua empresa. A comunicação interna, eu falo isso 300 vezes. Ela não é só você disparar um e-mail marketing, não é só você fazer um evento, etc. É você realmente estar alinhado, integrado com a estratégia da sua empresa, para onde a sua empresa vai e o que você precisa fazer como área de comunicação para fomentar aquilo dali, para colocar aquilo dali para rodar de fato, né? E para que todas as pessoas da sua empresa também estejam alinhadas com esse propósito, com essas metas, etc. Então, a comunicação interna tem um papel fundamental, isso é fato. Mas aí, muitas empresas, tanto de navegação, de óleo e gás, elas possuem ali áreas de RH cuidando dessa comunicação, o que não é um problema, porém pode gerar algumas questões como sobrecarga ali, né? A área de RH, ela já tem uma quantidade de trabalho muito grande, ela já tem que fazer toda ali a parte operacional do RH, então acaba que sobra uns minutinhos e aí ela parte para a comunicação. E também a falta de especialização do profissional nesse sentido, né? Então ela consegue, obviamente, né, as pessoas conseguem rodar ali, mas muitos pontos importantes que um profissional de comunicação sabe, às vezes a pessoa de RH não sabe. Mas eu não quero falar sobre isso, o que eu quero falar é formas de te ajudar a organizar aí a sua área de RH para que você tenha uma área de comunicação interna mais eficiente. Quando eu atuava com comunicação interna, eram muitas coisas que a gente tinha que fazer ao mesmo tempo. Então, como que eu começava a organização disso? Primeiro eu comecei organizando no meu caderno, eu sou num formato analógico, né? Eu gosto de escrever. Mas depois eu vi que era importante eu transportar isso para o formato tecnológico. Então eu comecei utilizando ferramentas gratuitas, como o Trello, por exemplo. Tem até ferramentas da própria Microsoft que você consegue utilizar num formato de Kanban, que é aquele formato que você consegue colocar, né, o que está sendo feito, o que já foi feito, o que precisa de aprovação, enfim. Consegue colocar datas, você consegue colocar prazos, enfim, você consegue organizar toda a estrutura ali do que você precisa fazer. E não somente com arte, eu até cheguei já a organizar eventos com o próprio Trello, chegava a organizar a entrega de brindes com o próprio Trello, todas as atividades da área eu conseguia colocar ali dentro do Trello. Hoje aqui na agência a gente também utiliza um formato de Kanban para fazer a organização dos itens, enfim, é um jeito muito prático e muito inteligente também de organizar a sua área de comunicação, tá? Então essa é a primeira ferramenta que eu vou deixar aqui de dica e orientação para você já aplicar no seu dia a dia. Um outro ponto muito importante que poucas pessoas, poucas áreas fazem, mas que assim é essencial, é a reunião de planejamento anual. Então, eu não deixo para fazer essa reunião, até hoje aqui na Estação Criativa, a gente não deixa para fazer essa reunião em janeiro, porque janeiro já começou o ano, e janeiro a gente sabe que um mês depois vai ter fevereiro, carnaval, e aí o ano já vai embolando e você não consegue planejar nada. Então eu deixava para fazer essa reunião em setembro, outubro no máximo. E o que era essa reunião? A reunião basicamente mostrava tudo que a gente ia fazer no ano seguinte. Eu conseguia planejar os 12 meses do ano. Então a gente colocava as metas que a gente queria alcançar, os projetos que a gente queria entregar, ferramentas novas que a gente queria implementar, campanhas internas, tudo. Eventos, dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, tudo. E gerava um grande calendário. Então, a minha equipe todos os meses olhava esse calendário, o que tinha para ser feito e já operacionalizava isso. Essa é uma forma muito inteligente de trabalhar também, porque você ter organização, você nunca vai deixar as coisas para fazer em cima da hora correndo. Então você consegue planejar, você consegue entregar um evento mais bacana, uma experiência mais bacana e uma comunicação mais inteligente também, tá? Então, se você não tem a prática de fazer uma organização, um planejamento anual, sugiro que você faça pelo menos, faz dos 6 próximos meses. Porque aí você consegue se você não consegue prever tanto à frente, você consegue prever pelo menos os 6 meses e depois você repete a reunião.
tá? Então, segunda forma aí de organizar a sua área de comunicação interna. Outro ponto que aconteceu comigo e pode acontecer com você também é que quando você faz um trabalho muito bacana de comunicação, todas as pessoas elas querem fazer parte também. Então, por exemplo, a gente já fez o grupo de comunicação, a gente fazia café com o presidente, a gente fazia muitas ações que foram deixando a área de comunicação mais em evidência. Então, todo mundo que fazia um projeto queria divulgar na nossa newsletter, queria divulgar nas nossas campanhas. Eu tô fazendo um projeto novo sobre tal coisa, faz uma campanha sobre isso. E aí você cria um grande monstro. Que a gente sabe que a área de comunicação não foi feita para ser área de pastel, fazedores de pastel. Não é simplesmente fechou o pastel, fritou o pastel e entregou. A área de comunicação precisa pensar, estruturar e ter resultado. Então, não é simplesmente chegou uma pessoa, te pediu um comunicado que você vai fazer. Você precisa separar aquilo dali por categorias. E esse é o terceiro ponto que eu quero falar com vocês. É muito importante você ter os tipos de categorias de comunicados, de comunicações que você vai fazer na sua empresa. Então, por exemplo, eu tinha comunicados que iam sair na newsletter. Toda sexta-feira a gente soltava a newsletter e tinha um comunicado lá dentro. Era aniversariante do mês, era uma promoção, eram destaques de projetos, eram notícias, tá? Então, eu conseguia categorizar isso como newsletter. Agora, tinha campanhas. Campanhas eram coisas maiores, eram coisas que estavam conectadas com os valores da empresa, com a estratégia da empresa. Então, eu fazia, por exemplo, campanha mãos e dedos, né? Campanhas de QSMS, campanhas de CIPAT, campanhas de ética, campanhas maiores, coisas maiores que realmente envolvia mais esforço. Esses daí eram dois tipos de categoria, mas você tem que olhar, analisar como que tá a sua comunicação hoje e como que você consegue separar isso. E óbvio, também entender os canais que você possui hoje. A gente já teve aplicativo de comunicação interna, enfim, já lidei com diversos canais. Será que aquele comunicado ele não pode só sair num e-mail? Será que tem que ter um evento sobre aquilo ali? Então, isso você também precisa pensar muito, tá? Esse mais um ponto aí para você organizar a sua comunicação de forma inteligente. Se você tá gostando, se te ajudou de alguma forma, deixe seu like. Mas pra gente fechar o vídeo, é mensurar a comunicação. Importantíssimo. Tá? Então, você precisa mostrar como que aquela comunicação é realmente efetiva. Isso você consegue com base em dados. Tá? Então, se você está fazendo a sua comunicação só soltando comunicados de forma aleatória, sem medir, já vou falar para você começar a pegar o seu bloquinho aí, seu Excel, e fazer essa medição de alguma forma. Então, por exemplo, a gente tinha disparos de e-mail marketing. A gente conseguia colocar no link da notícia um encurtador de link que gerava quantos cliques a gente teve naquele link ali. E mensalmente eu fazia uma dashboard e apresentava quais notícias as pessoas estavam mais abrindo. E óbvio, né, que notícia de sorteio, notícia de RH, as pessoas abriam mais porque era do interesse. Mas aí a gente entendia se aquela campanha era muito importante, se as pessoas não estavam abrindo, a gente tinha que refazer aquela campanha. Então isso também te ajuda a ter um olhar mais inteligente sobre a sua própria comunicação e provar o valor da área de comunicação para a liderança da sua empresa. Então, se você não tem formas de medir, já pega o seu bloquinho, já começa a pensar para ontem o que você precisa fazer. Isso daí vai ajudar muito a levantar a sua área de comunicação e elevar a um próximo nível. Enfim, falei a beça aqui, mas tentei falar o mais rápido possível para não te prender muito nesse vídeo. Se te ajudou de alguma forma, eu peço para você se inscrever no nosso canal e continuar acompanhando os nossos vídeos. Um beijo e até a próxima!